Você sabe por que Solano Trindade foi preso e teve seu filho assassinado pela ditadura militar? Francisco Solano Trindade nasceu em 24 de julho de 1908, no bairro de São José, em Recife, Pernambuco. Filho do sapateiro Manuel Abílio e da quituteira Dona Merenciana, cresceu em um ambiente profundamente ligado às manifestações culturais e artísticas da cidade. Desde jovem, Francisco esteve imerso na cultura popular e no folclore local, acompanhando o pai em apresentações de pastorio e Bumba Meu Boi nas ruas de Recife. Além do maracatu e do frevo, a pedido de sua mãe, que era analfabeta, ele lia romances, literatura de cordel e poesia romântica, gêneros que ambos apreciavam. A família o incentivou a estudar e valorizar a cultura afro-brasileira, o que moldou sua trajetória artística e intelectual. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios da capital pernambucana, onde concluiu o equivalente ao ensino médio atual. Foi nesse período que começou a desenvolver seu talento para a poesia, utilizando a escrita como ferramenta de resistência e denúncia das injustiças sociais. Na década de 30, o mundo presenciou a ascensão do nazismo e do fascismo, regimes que viriam a dominar grande parte da Europa com o início da Segunda Guerra Mundial. Essa época foi caracterizada por uma intensa polarização ideológica que também afetou os debates sobre arte e literatura no Brasil. O racismo científico e a ideia de uma raça superior ajudou a reforçar a discriminação racial existente no Brasil desde a colonização. O autoritarismo segregacionista, promovido pelo discurso nazifascista, começou a se espalhar pelo país, especialmente através do Partido Integralista, liderado pelo escritor Plínio Salgado. Em resposta, ocorreu um fortalecimento da imprensa negra, que denunciava o racismo. Publicações como Clarim da Alvorada e A Voz da Raça se tornaram fundamentais na resistência contra a ideologia racista, promovendo debates sobre cidadania, direitos da população negra e a luta contra o fascismo no Brasil. Além da atuação jornalística, associações negras intensificaram sua organização política, buscando garantir espaços de protagonismo e combater as políticas excludentes. Foi nesse período que Solano Trindade participou em Recife do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, organizado por Gilberto Freire. O evento reuniu intelectuais, artistas e pesquisadores para discutir a contribuição cultural da diáspora africana no Brasil. Posteriormente, Solano Trindade também esteve presente no segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador, onde aprofundou seu envolvimento com as discussões sobre o protagonismo negro na cultura, na literatura e na luta por direitos. Essas experiências influenciaram significativamente a sua produção artística e seu ativismo, consolidando sua trajetória como poeta, dramaturgo e militante da causa negra no Brasil. Em 1936, entusiasmado com os movimentos de valorização da consciência negra e fortalecimento da identidade afro-brasileira, Solano fundou a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileira. Essas iniciativas buscavam não apenas promover a arte e a cultura negra, mas também ampliar o debate sobre os direitos da população negra no Brasil em um contexto de forte discriminação racial e exclusão social. Por meio dessas organizações, Solano incentivou a produção cultural, a realização de eventos e a difusão de uma literatura engajada. Em 1936, Solano Trindade fez sua estreia na literatura com a publicação de Poemas Negros, uma coletânea editada em Recife. Sua obra gerou debates ao dialogar criticamente com o livro homônimo do também nordestino Jorge de Lima, lançado no mesmo ano, que incluía o controverso poema Nega Fulô. Enquanto Jorge de Lima apresentava uma visão romantizada e estereotipada da figura negra, Solano Trindade utilizava sua poesia para afirmar a identidade afro-brasileira, denunciar o racismo e exaltar a cultura e a resistência da população negra. Na década seguinte, Solano estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde se integrou aos círculos literários e culturais. Na capital fluminense, fortaleceu laços com outros artistas, ampliou sua atuação no movimento negro e consolidou sua trajetória como poeta e dramaturgo. No entanto, sua atuação gerou incômodo no governo do Estado Novo, regime liderado por Getúlio Vargas, que reprimia manifestações consideradas subversivas.
Em 1944, Solano lançou o seu segundo livro, Poemas de uma Vida Simples, que obteve boa repercussão junto à crítica da época. No entanto, ele foi perseguido, preso e teve o livro apreendido. A prisão foi motivada pelo poema Tem Gente com Fome, um retrato da miséria e da desigualdade social no Brasil. O poema denuncia o sofrimento dos marginalizados por meio de imagens impactantes, como na passagem: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Décadas depois, em 1975, o grupo Secos e Molhados musicou esse poema, transformando-o em uma canção de protesto. No entanto, devido ao teor crítico da letra, que expunha a realidade de um país marcado pela fome e pela exclusão social, a música foi proibida pela censura da ditadura militar. Após sua prisão e apreensão de seu livro, Solano Trindade não recuou em sua militância artística e política. Pelo contrário, continuou a fortalecer sua atuação na cultura e na luta antirracista. Apaixonado pelas formas populares de expressão, o poeta acompanhou de perto a fundação do Teatro Experimental do Negro em 1944, idealizado por Abdias Nascimento, que revolucionou a cena teatral brasileira ao criar um espaço para a valorização de atores negros e abordar temáticas relacionadas à negritude, o racismo e a cultura afro-brasileira. Esse contato inspirou ainda mais Solano a explorar o teatro como uma ferramenta de empoderamento e denúncia social. E foi por isso que, anos depois, em 1950, no Rio de Janeiro, Solano Trindade fundou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao lado da esposa, Margarida Trindade, e do sociólogo Edson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro. Seu elenco era formado por domésticas, operários e estudantes, proporcionando oportunidades para aqueles que eram historicamente marginalizados nos espaços teatrais convencionais. Com uma proposta inovadora, o grupo encenava peças baseadas na cultura e no cotidiano das classes populares, valorizando ritmos afro-brasileiros, danças folclóricas e narrativas sobre a população negra. A partir da década de 60, Solano passou a residir em Imbu, cidade próxima a São Paulo. Sua presença impulsionou um grande movimento artístico e cultural, transformando o local em um importante centro de produção artística. Espetáculos teatrais promovidos por Solano começaram a atrair público da capital, estimulando também o desenvolvimento da pintura e do artesanato local. O impacto foi tão significativo que mais tarde a cidade passou a ser conhecida como Imbu das Artes, transformando-se em um polo turístico e cultural. Uma curiosidade interessante sobre Solano Trindade é mencionada por Carolina Maria de Jesus no livro Casas de Alvenaria. Ela relata a participação em um espetáculo do Teatro Popular Brasileiro, realizado no dia 13 de maio, data simbólica da abolição da escravidão no Brasil. Durante essa apresentação, Solano Trindade subiu ao palco para discursar sobre o preconceito racial e, reconhecendo a importância da escritora, convidou Carolina para subir ao palco. Ativista incansável, seu compromisso com essas causas, no entanto, teve um alto custo pessoal. Com a instauração da ditadura militar em 1964, a repressão aos movimentos sociais e culturais se intensificou. Nesse contexto, Solano Trindade, crítico social e apoiador das reformas de base, enfrentou perseguições e um de seus 4 filhos, Francisco Solano, foi assassinado em uma prisão militar durante a ditadura aos 19 anos de idade. E esse episódio marcou profundamente sua trajetória, mas não enfraqueceu sua determinação em continuar lutando. Mesmo com uma vida repleta de realizações e contribuições significativas para a literatura e a cultura brasileira, Solano enfrentou dificuldades financeiras em seus últimos anos de vida. Ele passou seus dias finais em uma clínica no Rio de Janeiro, onde faleceu de pneumonia em 1974. E é essencial lembrar as lições que Solano Trindade nos deixou de que negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos.
Para estes, tem um poema grande como o Nilo.